Acabou de passar por uma gestação e o abdômen está te incomodando? Quer dizer, o abdômen não está na mesma condição que o abdômen estava pouco tempo depois, pouco tempo antes da gestação. E curioso, você está no mesmo peso ou muito próximo. Pois é, exatamente sobre essa questão, esse problema que a gente vai conversar, muito provavelmente envolvido com o que nós chamamos de diástase abdominal, que é o afastamento da musculatura dos retos abdominais. Então você pensa ou acredita que tem a tal famosa famigerada diástase e se preocupa com esse problema. Senta aí, curta, compartilha esse vídeo, vamos falar um pouquinho mais sobre essa situação, sobre essa condição, entender se as soluções que existem hoje no mundo podem lhe atender nesse tipo de situação ou problema. Antes da gente começar, curta, compartilha, faça o que só você pode fazer para que essa informação chegue cada vez mais longe. Aqui, Dr. Daniel Botelho, sou cirurgião plástico há mais de 10 anos da minha vida, dedicados quase que exclusivamente a cirurgias de contorno corporal e cirurgias da mama. Imagina só, já viajei mais de 10 países atrás de técnicas diferentes em cirurgia de contorno corporal e cirurgias da mama. Já visitei os melhores cirurgiões plásticos do mundo e trouxe essas técnicas e tecnologias para minha rotina e para minha atividade. Antes da gente começar, de novo, faça o que só você pode fazer para que essa informação chegue mais longe. Roda a vinheta. Queridinhos, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a tal famosa, famigerada diástase. Você que acredita que tem esse problema, acabou de passar por uma gestação, quer dizer, provavelmente aí o útero aumenta de tamanho, provoca aquele afastamento da musculatura e você logo quando perde o peso depois da gestação, você aí que provavelmente sempre se cuidou muito, o abdômen não está na mesma condição, quer dizer, fica com aquele balançozinho, aquela projeçãozinha que incomoda pra caramba. Será que isso tem solução? Né? E quais soluções? Será que a única solução para isso são cirurgias mais agressivas? Pois é, vamos entender, óbvio, primeiro essa situação. É uma situação provocada quase que exclusivamente pela força que o útero faz na musculatura, quer dizer, conforme o útero vai crescendo, ele vai meio que empurrando toda a musculatura para frente, o que é muito curioso, ele não empurra só músculo, tá? Ele empurra estruturas ósseas também. As costelinhas flutuantes, né? A gente tem umas costelinhas que ficam ali na parte inferior, inclusive até essas costelinhas elas abrem para que o útero possa crescer e muitas vezes elas também não voltam à posição normal, isso pode impactar também na cintura, curioso. Mas voltando para a questão da diástase. Conforme o útero vai crescendo, ele vai empurrando o músculo e a mesma pressão que o útero faz na pele, ele também faz no músculo. E quando esse útero volta ao seu tamanho normal, eu tenho certeza absoluta que mesmo você que se cuidou muito, você já percebe uma diferençazinha na textura da pele logo após a primeira gestação. Isso acontece com o músculo também. O músculo ele afina um pouquinho. Por conta dessa pressão do útero. E aí uma coisa que acontece super frequentemente, essas pacientes preocupadas com diástase, né, muitas vezes pensando, será que eu tenho diástase, será que eu tenho esse afastamento? Fazem exames de ultrassom e muitas vezes vem lá o ultrassonografista, falou que eu tenho uma diástase de 1 centímetro, uma diástase de meio centímetro, é minúsculo, enfim. O que acontece? Muitas vezes essa medida ou esse afastamento, essa frouxidão da musculatura não se dá único e exclusivamente na distância entre as duas bainhas do reto. Imagina, o próprio reto, às vezes ele afina. Então não é só, digamos, um alargamento do músculo na linha média, mas é um alargamento do músculo como um todo, não só na linha média, mas na transição do reto com o oblíquo, enfim, o músculo é meio que vai se alargando como um todo, né? E, enfim, isso provoca muitas vezes uma fraqueza da musculatura do reto abdominal. Para além disso, pode provocar inclusive questões posturais, porque existe um equilíbrio natural entre a força do reto e a musculatura espinhal. E, óbvio, daí questões estéticas, né? Aquele balanço abdominal que incomoda, aquela barriga que fica, mesmo você magrinha, fica aquela barriga projetadinha. E isso muitas vezes atrapalha, né? Não só a cintura, mas atrapalha a mulher ficar com um corpo mais feminino, um corpo mais agradável
né, esteticamente falando. Então, tudo isso acaba mexendo, né, com a cabeça da mulher e isso preocupa, né? Será que tem solução? Qual a solução? Vamos lá, a solução mais clássica para qualquer tipo de afastamento da musculatura, diástase, é o que a gente chama de aplicatura. O que é essa aplicatura? Né? Essa aplicatura são pontos que são dados, né, desde essa porção mais alta até a porção lá mais abaixo, né, todo o afastamento da musculatura corrigido, através dessas costuras, desses pontos, que vão aproximando, né, que vão meio que encurtando a musculatura, como se fosse um espartilho interno. Imagina só você de espartilho amarrando e fechando a musculatura. É basicamente isso que a aplicatura faz. Só que, óbvio, nós temos um problema aí. Para que a gente consiga tratar, né, com pontos a musculatura, a gente precisa expor essa musculatura, né? A gente precisa ter acesso a ela de uma forma com mínima cicatriz possível, né? O que acontece? É muito comum essas mulheres que têm afastamento da musculatura terem também flacidez. Como vocês bem sabem, né? O músculo está acoplado na pele. Se o músculo expande e afina, a pele também vai esticar da mesma forma. E é muito comum a pele não conseguir retornar à sua condição original. Quando a gente tem essas duas estruturas alteradas, é a mais comum indicação de abdominoplastia. Então, é comum mulheres, mamães que gestaram por 2, 3 vezes já terem um grau de flacidez e diástase, ou afastamento da musculatura, que já quase que nos obrigam a realizar a abdominoplastia para restabelecer aquela condição corporal antes da cirurgia, antes das gestações. Porém, óbvio, né? Entre um caso extremo e um caso sem indicação, a gente tem tons de cinza. E a gente sempre fica de olho nesses tons de cinza. As mamães de uma gestação só, as mamães de 2 gestações que se cuidaram muito. Então, muitas vezes fica aquele balançozinho, não tem tanta flacidez. E aí, como é que a gente resolve, né? Uma solução possível para esta situação é o que a gente chama de abdominoplastia com cicatriz reduzida, ou o que a gente chama de mini abdominoplastia ampliada, né? O que é a mini abdominoplastia ampliada? É através de uma incisão pequena, ou pode ser até uma incisão quase do tamanho da cesárea, se a paciente não tiver quase nada de flacidez de pele, em que a gente expõe toda a musculatura e a gente vai para um instrumental de vídeo mesmo, né? Como se fosse videocirurgia, e vai dar os pontos e aproximar toda essa musculatura. Isso é uma cirurgia super interessante, a gente pode associar ela com lipo HD, inclusive os resultados podem ser muito, muito bons, né? Desde que o paciente tenha uma boa condição, se cuide, enfim, tenha uma boa saúde. Mas o fiel da balança, naturalmente, é paciente com pouca flacidez e diástase, né? Sem flacidez de pele, melhor dizendo, e diástase. E óbvio, né, para que esse resultado perdure, o paciente precisa se cuidar e tal, enfim. Agora é óbvio, conforme esse perfil de pacientes vão aparecendo cada vez mais, né, existe cada vez mais as mulheres se cuidam, as mulheres buscam um estilo de vida diferenciado, as mulheres buscam oscilar menos o peso, é comum, né, ser cada vez mais frequente essas indicações, né, indicações de mini abdominoplastia ampliada ou indicações de abdominoplastia com cicatriz reduzida. Doutor, mas eu não quero cicatriz, enfim. Existe possibilidade de você fazer esse tratamento 100% por vídeo, porém, para a gente fazer aquele ajustezinho, principalmente no pezinho da cicatriz da cesárea, em que normalmente fica uma sobrinha de pele, é mais interessante a gente fazer esse descolamento, né? Fazer esse tratamento todo e associar com a lipo HD. É uma cirurgia com boa recuperação, é uma cirurgia que tende a ter um resultado estético, desde que bem indicada, super legal também. Agora eu te pergunto... Doutor, se eu simplesmente decidir deixar a diástase como tá, qual o impacto, né? O impacto da diástase, além do estético, né? Quer dizer, além de você ficar com aquele balanço abdominal, mesmo magrinho, você senta, o abdômen estufa, né? Você precisa ficar forçando, murchando muito a barriga e tal, para você, de certa forma, não ficar tão sem cintura assim. O impacto, para além disso, existem impactos funcionais, naturalmente, que podem estar relacionados até com dores na coluna por conta dessa dificuldade no equilíbrio entre a musculatura abdominal e a musculatura espinhal. Certo? Escreva aqui para mim abaixo se você tem algum nível de diástase, afastamento da musculatura, se isso é algo que te incomoda ou te preocupa. Comenta aqui se você já fez algum tratamento para essa situação. Se você pretende ou gostaria de entender melhor outras soluções ou eventualmente já realizar a sua consulta, aqui também na descrição desse vídeo você vai encontrar o link de agendamento para falar com a nossa equipe e marcar a sua consulta, seja online ou presencial, em Londrina ou São Paulo. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!